gostaria que tu comentasse um pouquinho sobre o teu livro, então, esse mais recente, sobre também a escolha desses perfis, homenageados. Né? Então, isso é o seguinte, esse é um livro que eu já tinha pensado há muito tempo, assim, sei lá, uns 7, 8 anos, eu tinha esse nome na cabeça. Um dia me dei conta, né, que eram 3 escritores do Rio Grande do Sul, os 3 com um apelido esquisito, né, o Coruja, o Corpo Santo e o Jacaré. O Coruja, enfim, é um cara lá do começo do século XIX, o Corpo Santo é aquele maluco, o dramaturgo e tal, da segunda metade do século XIX. E o Jacaré foi um amigo meu, né, que faleceu já há muitos anos, lançou um livro muito bonito, tinha lançado um livro. E, casualmente, eu tinha feito já vários esforços para republicar o livro, nenhuma editora daqui do Sul quis. E aí, enfim, também por caminhos e tal, acabou que uma editora de São Paulo, muito prestigiosa, a Kozak Naif, topou publicar e, casualmente, o livro ficou pronto para a feira. Então, também tem um sintoma legal. Bom, mas a história desse livro, então, é essa. Eu tinha há muito tempo esse livro que seria isso, uma reunião de perfis de escritores. E aí, mas tudo isso ia indo, assim, sabe? Era um como se diz, um diretório, não, diretório não, uma pasta de arquivos que eu tinha lá, com esse nome, Coruja, Corpo Santo, Jacaré, que eu ia, volta e meia, fazer assim, por exemplo, sei lá, uma revista me encomendou um perfil do Nelson Rodrigues, que é um cara que eu estudei, então tinha escrito um perfil bastante longo. Um tempo atrás tinha escrito, quando o Selinger morreu, aquele do apanhador no campo de centeio, eu escrevi um texto na Zero Hora. Então, e alguns eram coisas um pouco mais acadêmicas. Assim, uma vez eu escrevi um ensaio bastante longo sobre o Corpo Santo, também para uma revista lá da USP. Então era isso, eu ia botando lá dentro. Entendeu? E aí, quando o meu nome foi então aclamado como patrono, o editor da LPM, que é a editora com quem eu mais trabalho, assim, mais regularmente, disse: não, vamos fazer um livro teu para a feira. Aí eu digo, porra, aí faltava um mês para a feira. Digo, meio em cima da hora, né? Mas é que também eu estava fazendo outras coisas e não tinha me colocado na perspectiva de terminar nenhum livro para essa feira. E aí foi isso, eu digo, o livro mais pronto que eu tenho é esse. Aí eu fui lá, juntei tudo que eu tinha. Assim, na verdade, eu trabalhei assim, uns 10 dias no livro, né? E quando eu fui ver, eu tinha, sei lá, 50 e tantos perfis de escritores, né? Aí, tem que criar algum critério. Então, o primeiro critério foi nenhum vivo. Então, já tirei vários que eu tinha escrito. Aí fiquei só com gente já falecida. E aí tirei, cheguei, e casualmente deu 30, deu um número redondo também. Mas é isso, são textos são sobre escritores que não têm nenhuma visibilidade. Por exemplo, o Coruja e o Corpo Santo, né? Pouca gente conhece. Tem sei lá, menos conhecido ainda, que é um poeta e cronista aqui do Rio Grande do Sul, da primeira metade do século XX, chamado Teodemiro Tostes, que tinha tido uma obra reunida, publicada, e eu fiz a apresentação do livro. Então, é isso, acaba que junta tudo e fica uma conversa legal, assim, tu vai costurando e é um pouco, sei lá, história de percurso, assim, né? Abro um parêntese, eu trabalho na URGS, né? Então, na URGS, por exemplo, os caras fazem, já há alguns anos eles fazem exposição de professores que são pintores, né? Agora tinha uma do Eduardo Vieira da Cunha e tal, que saiu faz pouco de cartaz, e chama, acho que uma coisa assim, trajetória do artista, percurso, né, do artista. E aí a URGS faz a exposição do cara, publica catálogo, faz debate, um troço super legal, né? E no fim eu fiz isso por conta própria, entendeu? Esse meu livro é uma coisa de percurso, que tem texto ali de 15 anos para cá, talvez até mais. Esse é um percurso meu, só que sem o apoio da URGS e sem o talento do Eduardo Vieira da Cunha, por exemplo. Antes, tu falasse de escrever para jornal também, né? Quer dizer, como é que é essa diferença? Assim, se existe uma diferença para ti quando tu vai tomar esse lugar de escrever para jornal? Como é que é essa produção? Como isso tem sentido para ti e como é que tu trabalha também esse tipo de texto? Hoje em dia eu já sei distinguir bem as coisas, assim, né? Já foi mais estranho, porque, enfim, eu sou professor universitário, fiz toda uma coisa bem convencional, fiz mestrado, doutorado, blá, blá, e tal. Oriento mestrandos e doutorandos. Mas eu tenho, na verdade, assim, o meu jeito de escrever sempre foi mais próximo do texto comunicativo, digamos, do texto para ser lido, né? Parênteses, uma vez eu estava no doutorado, escrevi um trabalho para o final de um curso de doutorado, de uma professora cujo nome eu não vou declinar aqui, por delicadeza. E eu escrevi o texto para ela sobre o Saramago. Até o Saramago ainda não tinha tanto prestígio assim quanto veio a ter. E eu escrevi um ensaio sobre um livro dele. E aí a professora escreveu, eu guardei esse trabalho, está lá em casa, nas minhas memórias, eu vou reproduzir isso aí. A professora escreveu assim, o trabalho está bom e tal, aí apontou lá um problema que de fato existia, né? Um passo do raciocínio assim, que não estava muito claro.
E ela disse assim, mas o teu trabalho sofre de um problema que eu acho meio chato. 2 pontos. Parece que tu escreve para ser lido. E eu, sinceramente, eu recebi essa anotação e fui falar com ela, porque eu achei que ela tinha se esquecido de uma palavra. Eu digo, fulana, pô, tu não te enganou aqui, né? Parece que tu escreve para ser lido. E ela disse, não, é isso mesmo. E eu disse, mas é claro que eu escrevo para ser lido. Como não, né? Entendeu? Mas o sentido dela disse, tu entendeu. Eu digo, não entendi o que é. Ela disse, eu quero dizer que tu concede muito para o leitor. Entendeu? Então, na cabeça dela, que é uma professora de muito boa qualidade, assim, respeitável, mas na cabeça dela é assim, escrever academicamente não pode ter concessão, entendeu? Tem que ser duro, tal, botar notas de pé de página. Eu também sei escrever assim, né? Mas isso, na verdade, nunca me agradou. Então, ao longo do tempo, eu tive isso. Por exemplo, o meu doutorado foi sobre a crônica do Nelson Rodrigues. E eu escrevi um texto que é bastante ensaístico, assim, no sentido de que ele é meio frouxo e tal, né? Embora está lá, todo o argumento está lá, eu cito os caras direitinho. Mas, enfim, é isso. É o texto que eu gosto de ler, é o texto que eu gosto de escrever, né? Então, o que tem de jornal assim, que eu aprendi, para vocês que fazem jornalismo, estudam jornalismo, são jornalistas, não é misterioso, para quem faz letras é misterioso, que é, por exemplo, o negócio de mexer no texto. Letrado não é assim, né? Letrado é o contrário, entendeu? Tu bota uma vírgula, aquela vírgula ali é celestial, entendeu? Tu não concede menos do que isso. E jornalista, não, às vezes eu escrevia, quando eu comecei a colaborar em jornal, eu escrevia, sei lá, aí tinha dado um tamanho tal, aí o cara dizia, não, tá legal o teu texto, mas eu preciso que tu tire 20% dele. Eu digo, porra, como tirar 20% de um texto? Não existe isso. Ele dizia, bom, então não entra. Aí vou eu lá, então, como é que tu corta um texto? Vocês sabem como é que é isso, né? Mas eu não sabia, então eu aprendi assim, na prática. Na verdade, eu aprendi como se aprendia antes a fazer jornal e revista, que era aprender fazendo. Eu acabei me desviando, mas essa era a questão. Não, mas é isso. Eu estava comentando com o Rodrigo, antes da gente entrar aqui, que eu era uma criança um pouco estranha, porque eu lia jornal, né? E aí, então, na época, tu escrevia para uma coluna do ABC Domingo. ABC Domingo, para quem não sabe, é do Grupo Sinos, lá do jornal NH. E aí, então, eu lembro... Eu escrevi 12 anos para aquele E eu lembro quando começou a colocar aqueles drops do dicionário de Porto Alegrense, né? Que viria a ser o dicionário que viria depois. a ser o best-seller depois, o dicionário de Porto Alegrense, né? E eu lembro que aquilo era muito divertido, porque a gente se identificava com aquilo, né? E o teu texto muito gostoso de ler. O que é também, para a gente, como jornalista, um desafio, porque às vezes a gente também tem esse problema, às vezes a gente não consegue fazer um texto tão gostoso de ler, às vezes a gente está tão preocupado com as informações, né? Então, isso também é interessante, essa tua estada lá também te rendeu alguns frutos, não, né? Certamente, rendeu muito. Essa, até falando do dicionário da edição lá, isso é interessante, é uma boa história, eu acho, de jornal. Foi quando o Grupo Sinos não tinha uma edição dominical, né? Ele tinha vários jornais, tinha o Jornal de Novo Hamburgo, o VS de São Leopoldo e o Diário de Canoas. E aí foi para lá um cara que foi fazer o Mola, né? Qual é o nome dele? Nelson Matzenbarker Ferrão, vulgo Mola. Ele resolveu fazer uma edição que era a edição dominical desses 3 jornais. Então teve um troço muito prestigioso, um jornal, sei lá, tinha uma tiragem bem alta em toda a região ali de Canoas em diante. E mesmo em Porto Alegre ele vendeu, tinha até assinatura aqui, né? E aí, isso foi em 96 que eu comecei a colaborar lá. E aí, lá pelas tantas, me ocorreu essa ideia de, eu estava escrevendo o dicionário de Porto Alegre, não tinha ainda meio o formato dele, aí digo, vou experimentar para ver a reação dos leitores. O editor da área de cultura era o agora falecido Nando Dávila, que era uma grande figura, um cara muito querido. E no dicionário de Porto Alegre tem palavrão, um monte de palavrão. E aí eu mandava para ele isso é bem no começo do uso da internet, também isso é engraçado. Quando eu comecei a colaborar, eu mandava pela internet, mas eu ia até a casa de um amigo para mandar, porque eu não tinha internet ainda em casa. Que coisa absurda, isso faz pouco tempo e não... Enfim, e aí o Nando, eu dizia, pô, Nando, mas vou botar palavrão, será que os caras vão aceitar e tal? Ele disse, não, mas é autoral, claro que vão aceitar, sim. E saiu tudo lá dentro, todos os palavrões que tem no dicionário saíram no jornal. Então foi um negócio interessante, porque o Nando era um editor com uma visão assim muito, sei lá, sabe, muito nítida, sabe, de uma coisa é a reportagem, outra coisa é a coluna do cara, entendeu? A liberdade de expressão, sei lá, um monte de virtudes assim que
que ele tinha, né, em altíssimo grau. Foi bem legal. Então, a ideia do dicionário já existia antes mesmo da coluna. Então, a coluna foi mais para fazer com que fosse um exercício, talvez, ali Cara, esse dicionário, ele nasceu quando eu era professor aqui, quando eu fui professor da Thaís, mais ou menos. Teve uma turma, eu fui com uma turma de alunos para Buenos Aires, turma de alunos aqui da Anchieta, lá por, sei lá, por aí, 82, 83, uma coisa assim. E foi uma viagem, tipo, de fim de ano, não me lembro direito. E aí eu estava lá, e foi junto comigo um professor de espanhol, agora falecido Antônio Aladrem, né? Toninho, grande figura, grande amigo. E aí a gente estava numa livraria lá em Buenos Aires e tal, e eu vi um dicionário de gíria portenha. Eu tenho lá em casa, chama Mataburro Lunfa, né, de lunfardo e tal. E é um livrinho pequenininho, bonito, assim, tamanho de sei lá, de uma carteira de cigarro, mais ou menos. E eu achei aquilo maravilhoso. Digo, aí falei para o Toninho, a gente podia fazer um troço desse em Porto Alegre, porque tem uma gíria muito característica e tal. Todo mundo que é de fora de Porto Alegre nos identifica como porto-alegrense na primeira frase que a gente diz e tal. E aí foi legal e tal. E eu me lembro que desde aquela época eu sempre ando com uma caderneta assim, de anotação, né? Aí eu escrevi lá algumas coisas, anotei umas palavras, as mais óbvias, assim, tri, tchê, bah, não sei o quê. Lomba, cacetinho, essas coisas. Enfim, e aí aquele negócio ficou assim meio, sabe, flutuando na minha cabeça. Tu vê como isso é velho. Aí eu entrei na URGS e fiz concurso em 84 e fui efetivado em 85 e tal. E aí, por 86, uma coisa assim, ainda estava vivo o Celso Pedro Luft. Pô, eu estou falando de um monte de gente já falecida, né? O cara vai ficando velho. Em memória. Mas o Luft, que tinha sido meu professor e, para minha honra, era meu colega naquele momento, entendeu? Era uma grande figura, dicionarista e tudo. Eu contei para ele essa ideia, digo, professor, o que o senhor acha? E tal. E ele, me deu a maior força, sabe? Disse, quer que eu te ajude? Como é que nós vamos fazer e tal? Enfim, falamos sobre dicionário e tal. Fazer um dicionário? Como é que se faz um dicionário? E, evidentemente, que eu tratava como brincadeira o tempo todo, né? Ao mesmo tempo, tive outros colegas, professores da mesma área de língua portuguesa, que me cornetearam e disseram, dicionário não é bem assim e tal. Sabe, eu ia dizer um palavrão, ainda bem que eu segurei na hora. Mas aqueles caras que trancam, sabe? Conhecemos alguns. Exatamente. Enfim, e aí esse troço ficou na minha cabeça por muito tempo e eu sempre fazia isso, eu anotava palavras e tal. Muitas vezes eu ia em bar, sei lá, com os amigos, aí pegava, às vezes alguém falava uma coisa, eu achava engraçado, anotava num guardanapo, ou nessa época eu fumava, anotava na carteira de cigarro, no canhoto do talão de cheque e tal. E literalmente eu botava numa caixa de sapato, quando eu chegava em casa tinha antes do computador pessoal, eu largava numa caixa de sapato e ficava um monte de papel. Aí quando eu comprei meu primeiro computador pessoal, que foi lá não sei quando, não me lembro mais que ano, 89, algo assim. Um Super 386, de certo? Não, já era um Pentium já. O primeiro que eu comprei já foi um Pentium. Aí eu comecei a tentar escrever. E aí, enfim, foi. Então é isso, de 82 e tal, aí por 90, 91 eu escrevi bastante, assim, mas eu não estava, no fundo eu não achava era o tom da escrita, sabe? Porque eu não queria escrever uma coisa que fosse meramente informativa, por exemplo, tri igual a muito, tá, óbvio que é, entendeu? Mas isso não era isso que eu queria, nem eu sabia o que eu queria, então aí eu ficava experimentando, até que eu me dei conta que o negócio era ser meio cronístico mesmo, né? Contar uma história e tal, e foi isso, na verdade é uma forma que não existia. Um pouco era uma forma que, na minha cabeça, era uma paródia de dicionário, entendeu? Que é o que ele é, né? Ele é um dicionário, mas numas, né? Que ele não tem. Tanto que o nome original dele era o que o meu editor vetou na época. Aquele editor até teve uma coisa sábia disso. Ele era um imbecil, mas nisso ele era um cara sábio. O nome do dicionário era Dicionário Impreciso de Porto Alegre. E impreciso ia ser um nome maior, sabe? Que nem tu te refere, sei lá, ao dicionário etimológico, sei lá o quê. O dicionário enciclopédico meu era impreciso, entendeu? Então era meio que eu já estava me vacinando assim contra a crítica, né? Porque ele era impreciso, eu sabia que ele era impreciso.